Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem patrocínio da 1xBet, empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal tá aqui, ó, Godoy1x, que te dá 200% de bônus sobre o seu valor depositado. Link eu tô deixando tanto na descrição do vídeo, também deixo no nosso comentário fixado. E é isso, é você acessar lá, bem simples. Baixou do celular de vocês, na hora de realizar o seu depósito, você preenche lá com o nosso cupom Godoy1x e a partir dali faz seu palpite vencedor. Hoje tem Cruzeiro e Bahia, também tem jogo do Botafogo, até no Maracanã, né, contra o Criciúma. Então pode aproveitar na 1xBet, com o nosso cupom Godoy1x. Fechado? Vamos lá, vamos falar dessa derrota do Flamengo, né? O técnico Felipe Luiz conheceu a sua primeira derrota sob o comando do Flamengo. O Flamengo perde o clássico para o Fluminense por 2-0. Essa primeira imagem que eu vou mostrar agora para vocês, grave ela, grava aí na cabeça de vocês, porque lá na frente, quando a gente conta a história sobre o jogo, é importante pra gente entender o porquê, na minha opinião, teve uma mexida ali que até que depois ele tenta consertar, não é interessante, mas vale até como referência logo no primeiro tempo, onde até, na minha opinião, o Flamengo fez um bom jogo, mas vale como a gente ter referência essa ideia aqui. Como o Flamengo joga? Se existe alguma dúvida de como é a organização do Flamengo, como é o posicionamento do Flamengo, essa imagem que eu trago para vocês deixa bem claro, até pra gente entender qual é a estrutura do Flamengo dentro de campo. O Flamengo ele joga dessa forma, tá? Com os dois zagueiros, né? E aí no caso foi o Fabrício, Léo Pereira, e com dois volantes, que formam praticamente um quadrado, né? Com Alan e Léo Ortiz. Os dois laterais acompanham normalmente essa linha dos volantes. Fica lá o Ayrton Lucas e o Wesley. Sendo que o Wesley, como a gente observa, ele tem um corredor enorme pela frente, não havendo nenhum companheiro à sua frente na mesma linha, pois quem atua pelo lado direito está por dentro, que é o Matheus Gonçalves. Lá no lado esquerdo, o Ayrton não tem a mesma situação, pois o Bruno fica espetado lá na ponta esquerda, lá, como vocês estão vendo. Paralelo ao Matheus Gonçalves e praticamente na mesma altura que temos o Alcaraz, que é normalmente a posição do Arrascaeta, e ali mais à frente é o Gabigol. A estrutura é essa, beleza? O problema é o seguinte, essa mesma estrutura vai acontecer lá na frente, quando o Flamengo está atrás do resultado, e aí o Felipe quer promover mudanças, né, mexe no time, a estrutura dos dois zagueiros, dois volantes, esse quadrado, ela se mantém, mas numa outra formação tática. Não rolou, não deu certo. A gente vai voltar nela. Vamos falando sobre o jogo. Acontece o seguinte, o Flamengo no início da partida estava encontrando um pouco mais de dificuldade para sair jogando, né? Mas perto da dificuldade eu acho que é uma palavra interessante, do que o Fluminense estava demonstrando no mesmo primeiro tempo para sair jogando, meu amigo, era muito pior. Mas tinha ali, estava tendo essa dificuldade, o Fluminense estava preenchendo o meio de campo, né? E o Flamengo, aquele quadrado ali, estava sendo marcado ali de passe, aí tentava buscar essa bola um pouco mais longa pro Bruno Henrique e tal. Só que o Fluminense tinha mais dificuldade ainda. E a dificuldade do Fluminense, ela ainda gerava uma oportunidade ali pro Flamengo, diferente do Flamengo que não dava oportunidade pro Fluminense. Olha essa pro Bruno. E ali, defesa do Fábio. E aqui, ó, mais um. Ó. Aí o Fluminense concentra, né? Os jogadores do meio de campo. O Flamengo tenta armar ali com aquele quadrado, né? Aqui na ocasião o Léo abriu pelo lado direito, já vai saindo mais. O Flamengo conseguiu sair jogando aqui, ó. Boa bola aqui, abriu na esquerda, e aí vamos embora, vai ter o desenvolvimento aí da jogada. O Ayrton, mais próximo ali do Alcaraz, daqui a pouco a gente passa individualmente sobre aí alguns jogadores. Léo Pereira, uma sequência, falei agora uma sequência de jogadores que foram abaixo, né? Daqui a pouco a gente passa. Aí bom passe, e aí vai, ó. Seguindo, ó, pelo lado direito, cruzamento. Pô, cara, esse é o tal lance que ontem eu falei na live com vocês. Bruno, vocês viram que tava chegando. Cara, o Bruno tá como um ponta pelo lado esquerdo, mas é um atacante, né? Quando você tem essa bola pro Wesley, você, atacante do lado oposto, cara, você tem que fechar. Por isso que eu falo pra vocês, esse jogo do Flamengo passa muito por isso. São muitas falhas, né? Aí tem a falha técnica, tem a falha da tomada de decisão, tem a falha, né, da escolha da jogada e tal, tem as falhas, né? Mas também tem umas falhas de leitura, assim, muito, pô, cara, coisas antigas. Quando o Wesley recebe essa bola no fundo, você tem que ter o teu ponta do lado oposto fechando a segunda trave, cara. Tem que ter, porque numa jogada como essa, tá aí, talvez se tivesse fechado a segunda trave, era gol.
Não era uma oportunidade clara. Mesma coisa é o seguinte, se o lateral ou o próprio ponta tá criando a jogada pelo lado esquerdo, o lado oposto, ponta, ou no caso é o Wesley, né, fecha lá na segunda. Básico, né? Então, assim, são erros, mas são erros que estão um pouquinho mais escondidos, que podem, né, condicionar o resultado da partida. O Flamengo não aproveitou os melhores momentos que tinha no primeiro tempo, né? O Flamengo no primeiro tempo jogou bem, não aproveitou, só que no final desse mesmo primeiro tempo o Fluminense teve ali uma penalidade ali, e aí o Rossi fez a defesa, né, na cobrança aí do Ganso, e aí vamos pro intervalo no 0-0. Acontece o seguinte, galera, a gente fala muito de erros, tiveram, né, muitos erros e tal, teve um acerto, e aí teve um acerto diferente do Ganso. O Flamengo subiu ali a sua marcação, fez todos os seus encaixes individuais. O Ayrton foi atraído um pouco mais para frente, então ele subiu também um pouco. O Ganso recebe uma bola e aí o cara fez algo diferente, né? Deu um passe que quebrou os encaixes do Flamengo, um belíssimo passe, que talvez os jogadores do Flamengo não iriam conseguir fazer, e temos que ser realistas, é o que estava sendo feito durante o jogo. Não iriam conseguir fazer. Quebrou, o Ayrton já não estava ali, e aí veio um jogador que, na minha opinião, fez uma partida muito abaixo, é pouco falado, né? O Ayrton fez uma péssima partida, por exemplo. O pessoal tem falado muito do Ayrton, do Alan, né? Normal, e do Gabigol, normal também. O jogador que fez uma partida muito abaixo, na minha opinião, foi o Léo Pereira. Como um zagueiro para interceptação, para diminuir, não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo. E aí, chegava atrasado às vezes, e aí quebrou o sistema todo, jogada do Fluminense pelo lado direito, saiu o gol, 5 minutos. Pouco tempo depois, uma jogada também pelo lado direito, o John Arias entrou bem, vai pelo lado direito, também tem ali o Ayrton, não consegue diminuir, ninguém vai diminuindo, o Fluminense foi lá e conseguiu fazer o 2-0. E aí o Felipe vai fazer uma mudança. A mudança do Felipe passa por aquela que eu falei, daquela imagem no início do primeiro tempo. Ele coloca o Michael aberto pelo lado, coloca o Matheus Gonçalves aberto pelo outro lado, e coloca o Gonçalo Plata bem encostado no Gabigol, praticamente como uma dupla de ataque. Deixa o Alan em campo. A gente vai entrar nessas questões das escolhas. Deixa o Alan em campo, tira ali o Léo Ortiz, recua o Alcaraz. Só que lembra daquela estrutura que eu mostrei para vocês na imagem, que 2 zagueiros, 2 volantes fazem um quadrado? Com isso, virou um 4-2-4. Porra, não rola, irmão. Depois eu posso até trazer um vídeo sobre isso. Coisa velha, não rola. O meio-campo esvazia todo, fica um buracão lá. Tanto que minutos depois, passou um tempinho, o Felipe deve ter, né, observado ali com a comissão, eles mexeram de novo e mudou a estrutura. Para jogar com 2 volantes na paralela, no 4-2-4, é difícil pra cacete, porque vai ficar um latifúndio, porra. Fica um latifúndio. Fica assim. E o Fluminense já tava preenchendo o meio de campo, ainda não rolou. Não deu certo. E depois promove outras mudanças, colocou ali o Arrascaeta, tirou, né? Acaba tirando ali o Bruno Henrique e tal. Depois tirou o Gabigol, aí coloca o Lohan mais à frente, mas o Flamengo tem dificuldades com a profundidade. Aí botou lá o Lohan, mas deu no mesmo, porque não tem essa profundidade. Aí começa a bola chuveirada lá pra dentro da área. Aí algumas escolhas, né? O Felipe Luiz acaba recebendo o holofote sobre algumas escolhas, entre elas sobre alguns atletas que não estão bem, ou que, né, num passado também não tá fluindo. Por exemplo, o Alan, por exemplo. A escolha do Felipe Luiz com o Alan, fala, pô, cara, o Alan tá mal, tá vindo jogando mal, tá jogando mal com o Tite, né, e tal. Vai botar, o que acontece é o seguinte, a galera cria uma ilusão de que o treinador vai tomar as suas escolhas baseadas não é nem o que ela quer, é o que ela acompanhou. O que aconteceu com o treinador passado. Meu irmão, o que aconteceu com o treinador passado, pro técnico que assume, que seja qualquer um que hoje é o Felipe, qualquer um, rasga, joga no lixo pra ele vai querer ver. Só que a galera já sabe ali e aí o Alan não tá, cara. Aquilo que eu falei pra vocês. E o jogador sente isso. O Alan, ele tá transferindo problema. Observe o que eu tô falando. Próximo jogo do Alan, observe. Saída de bola, momento de pressão. Ele tá transferindo problema. O problema virou a bola. Ele tá passando pros caras, não tá passando pra clarear, tá passando pra transferir problema. Não tá rolando. E outra coisa, isso é número, gente. Não tá combatendo. Não tá conseguindo desarmar. Não tá fazendo a proteção. Tá cercando. Só tá conseguindo cercar. Não tá indo. Não tá. Definitivamente.
Mas aí o Felipe foi lá e botou. Aí chama atenção, óbvio. Você tira o Léo Ortiz, permanece com o Alan. Chama atenção. A escolha dele de colocar o Gabigol, que abre-se até uma acusação, abre-se, né? As pessoas ficam falando de amizade, como também tivesse muita opção. Mas enfim, de amizade. Então, as escolhas dele acabam chamando a atenção da galera que já está saturada dos escolhidos. E a verdade é essa. A galera está saturada dos escolhidos pelo histórico e aí já quer que o técnico chegue agora e fale, não, agora acabou. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Vai passar por ele e aí depois que ele vai tomar as decisões. A verdade é essa. Principalmente no início aí de um trabalho. Partida ruim dos jogadores do Flamengo, muitas falhas, alguns equívocos. Felipe, né, tendo essa lição aí desse 4-2-4 que não rola. E justo, porque o Fluminense foi mais competente. Bem justo, porque o Fluminense foi competente. O primeiro tempo o Flamengo faltou efetividade, foi superior, não aproveitou, e agora é Copa do Brasil. A gente vai falar num outro vídeo. O ano do Flamengo pode acabar no domingo, cara, por um jogo de Copa do Brasil. Alguém acha isso normal? Mas a gente fala depois. Grande abraço, tamo junto aí, valeu, obrigado pela moral.